vai começar! Na cara do gol. Fala galerinha, que saudade! Bom, estamos de volta, né, gente? Na cara do gol, mais um na cara do gol para vocês aqui. Hoje, na cara do gol tá com a equipe reduzida, digamos assim, talvez seja pela sexta-feira, pelo sol, pelo calor, enfim. Hoje estamos aqui na cara do gol apenas eu, LF Vilauba e Leonardo Alves. Fala galera, saudações geraldinos, arquibaldes e camaristas dos camarotes. Sensacional. Bom, gente, o programa de hoje, o programa tá recheado de coisa boa, recheado de coisa maneira. Temos estreia hoje no nosso programa. Ao longo do programa a gente vai explicar para vocês o que serão essas estreias e espero que vocês gostem realmente. Para variar, vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro tá chegando aí na sua reta final, faltam poucos jogos aí. E cada vez mais o campeonato vai se desenhando pro Corinthians, mesmo apesar daquela rateada, né, que deu, que encheu de esperanças aí palmeirenses e santistas, mas acredito que agora o martelo tá batido, né, Léo? E tem sido assim durante todo o campeonato, né? Antes era com o Grêmio, aí depois chegou a ser com o Flamengo em algum momento, aí Palmeiras, Santos, e parece que ninguém tá a fim de tirar o título mesmo do Corinthians, é do Corinthians mesmo, e ninguém tira, né? Não tem jeito. O santo do Corinthians é forte. O santo do Corinthians é forte. A gente até depositou uma expectativa com o Palmeiras aqui, mesmo ele empatando numa rodada antes do confronto direto. A gente esperava que não, mesmo se ganhasse lá, ia diminuir essa diferença aí para 2 pontos e exatamente. Vai botar fogo no campeonato. Não aconteceu nada disso e agora é só a briga vai ser mesmo aquela lá para baixo, lá metade da tabela, Libertadores. Eu tava até comentando aqui em off com o Léo antes da gente começar, nas 2 últimas rodadas, né, Léo, que são aquelas rodadas que tem todos os jogos no mesmo horário, no mesmo dia. Ninguém fica sabendo o resultado de ninguém só pelo telão do estádio. Sim. E fica aquela agonia pra quem tem, né, aquele sistema de TV a cabo que tem lá, aquele mosaico lá que tem vários jogos, o cara fica desesperado. Ele tá vendo o jogo do time dele, mas ele quer ver ao mesmo tempo o jogo do adversário direto, a briga pelo rebaixamento, enfim. Tem até uma operadora de canal fechado que tem feito campanha ultimamente aí com termo de mosaico, né? Multitelando e tudo. Já tá pensando nas 2 últimas rodadas do Brasileiro. Exatamente. E aí, obviamente, nesse momento do campeonato praticamente decidido, começam os matemáticos de plantão a fazer seus cálculos, né? E aí a gente separou aqui uma tabela de chance de Libertadores feita pelo Tristão Garcia, lá do site do Globoesporte.com, vamos falar dos times do Rio. O Botafogo tá com 80% de chance de ir para Libertadores. Mais uma vez, parabenizar o belo trabalho do Botafogo, que mesmo não tendo um time galáctico, mesmo não tendo aquele investimento multimilionário que outros clubes têm, tá fazendo uma belíssima campanha, fez uma ótima campanha na Libertadores. Tem gente que diz que não se deve comemorar campanha, né? Só se comemora título, mas eu acho que o Botafogo merece colher os louros dessa vitória. E ressalte-se que o Botafogo foi macho, ele mandou ver nos campeonatos que estava disputando. Não teve, por exemplo, o Grêmio, ele praticamente abandonou o Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, e ficou só a investida deles era a Libertadores. O Botafogo não, disputou o que estava disputando, foi até o final, jogou com o que tinha. Exatamente. E lembrando que Botafogo, teoricamente, no papel, não tem um elenco amplo, né? Como tem o Grêmio, não vou dizer nem questão de qualidade técnica, mas vamos dizer questão da amplitude, variação, né? O Botafogo não tinha condição de fazer essa variação e brigou, foi pra cima em todos os campeonatos, tanto a Copa do Brasil, que foi eliminado pelo Flamengo, tanto a Libertadores, e o Botafogo então tem 80% de chance de Libertadores. Acho difícil o Botafogo não ir a Libertadores de novo, e de novo parabenizo o Botafogo, com certeza fez uma ótima campanha. Já o Flamengo tem 60%, né? O Flamengo tá me deixando um pouco chateado, né? Nos últimos dias. O Flamengo tem deixado, né? Tem aí uma Sul-Americana ainda, vamos ver se salva o ano, né? Mas eu acho que o Flamengo tá cometendo o mesmo erro, entre aspas, do Grêmio, de ficar priorizando uma só. Antes era Libertadores, aí priorizava Libertadores. Aí agora era Copa do Brasil, Aí Libertadores. Aí agora só tem a Sul-Americana, então agora vamos para
pra Sul-Americana. E tá esquecendo que se não ganhar a Sul-Americana, pode ser tarde demais para correr atrás de alguma coisa pelo Campeonato Brasileiro. As opções estão se esgotando. Flamengo tem 60% de chance de ir para Libertadores. Um elenco que o Flamengo tem, de novo, a mesma tecla. Pelo elenco que tem, pelo investimento multimilionário que fez, tá fazendo muito pouco esse ano o Flamengo. E a gente vai falar mais pra frente aí sobre a próxima rodada, mas já ressaltando aqui, já lembrando que entre os clubes carioca, a gente analisou aqui antes de começar o nosso programa, o Flamengo tem uma vida mais difícil. Eu acho que dos 5 jogos, 3 são com os times ali de cabeça ali, de início de tabela. Corinthians é um dos principais jogos. Exatamente. Então o Corinthians, mesmo estando mais ou menos com a mão na taça, não vai querer dar sopa pro azar, né? Falando de Vasco agora, o Vasco tem 38% de chance de ir para Libertadores. Olhando assim, o torcedor vascaíno pode pensar, poxa, é só 38%? Mas acredite, torcedor vascaíno, essa chance existe, é real e eu acredito que possa acontecer. Inclusive, eu acredito no título do Grêmio na Libertadores. E como flamenguista eu tenho que acreditar no título do Flamengo na Sul-Americana. Sim. O que faria o G7 hoje virar G9. Então, pasmem, mas até o Bahia tem chance de ir para Libertadores, meus amigos. É verdade. O Vasco também não tem uma vida tão fácil, não. Acho que menos difícil do que o Flamengo, mas também pega uns times como a Ponte Preta, de repente lá no final, vamos ver se ela tá precisando de algum resultado, né? O último jogo do Vasco, apesar de ser em casa, é contra a Ponte Preta. E a Ponte Preta que tá brigando contra o rebaixamento. Então pode ser que torcer para chegar lá nessa última rodada, Ponte Preta já com um prego no caixão, para não precisar ser um jogo relativamente mais fácil. A exemplo do Flamengo também, que é o último jogo do Flamengo no campeonato, é o Vitória lá. Exatamente. Né? Pega o Vitória fora de casa, que também tá ali com a faca no pescoço. No caso do Flamengo eu acho mais difícil, porque além de ser, enquanto o Vasco joga em casa contra a Ponte Preta, o Flamengo pega o Vitória lá, o Vitória tá brigando mais, tá apresentando mais disposição para sair desse rebaixamento. Então provavelmente vai estar brigando aí no final. Inclusive, o torcedor vai lembrar, o Vitória, com aquela vitória de 2-0 em cima do Flamengo aqui no Ninho do Urubu, foi a derrubada do Zé Ricardo, né? Enfim. Falar também do Fluminense. A vida do Fluminense não é nada fácil. O Fluminense tem 1% de chance de ir para Libertadores. Você, torcedor tricolor, obviamente tem mais ciência disso do que qualquer um. A vida do Fluminense não está fácil. Inclusive, a gente vai falar sobre o Fluminense daqui a pouco, especificamente, que vem vivendo uma situação aí meio complicada. Enfim, essas são as chances. Eu acredito que os 3 que estão mais bem posicionados na tabela, Botafogo, Flamengo e Vasco, nessa ordem, acredito que os 3 tenham chances reais de ir para a Libertadores. Acredito que nós vamos ter 3 cariocas na Libertadores ano que vem, o que é muito bom para o futebol carioca. Enfim, espero que isso aí se concretize. Só ressaltando aqui, o Fluminense, a torcida tá ciente, né, que o time já não tem mais muito que brigar, teoricamente vai fazer alguns pontos aí, ganhar mais um ou 2 jogos aí para poder livrar de vez de qualquer chance de rebaixamento, mesmo que seja mínima. Então o título de água de salsicha aqui, se não fizer nada, a torcida já tá feliz, porque se não ganhou o título, pelo menos não caiu. Na verdade, o ano do Fluminense, né, se você parar para pensar qual era a expectativa do torcedor tricolor no início do ano, ela tá bem dentro da realidade do que foi o ano do Fluminense. Obviamente que essa eliminação nas quartas de final da Sul-Americana para o Flamengo, os altos e baixos que sofreu ao longo do campeonato, chegaram até a dar algum tipo de esperança para o torcedor tricolor, mas infelizmente, né, o torcedor tricolor já sabia desde o início do ano que seria uma temporada bem difícil, sem investimentos, sem ídolos, né, para a torcida, enfim, o ano do Fluminense tá bem complicado. Você já quer repassar a próxima rodada? A gente já pode informar para você, torcedor, quais serão os jogos da próxima rodada. 34ª rodada começa no sábado, dia 11 de novembro, com Botafogo e Atlético Paranaense às 17 horas no Newton Santos e Corinthians e Avaí também no sábado às 19 horas na Arena Corinthians. Já no domingo, Grêmio e Vitória às 17 horas
Atlético Goianiense Sport, na casa do Atlético Goianiense, domingo também às 17 horas, e 17 horas Vasco e São Paulo em São Januário, voltando a São Januário aí, né? Depois da suspensão, né? São Januário volta a ser a casa do Vasco da Gama. Destaque para esse jogo aí, Atlético Goianiense Sport. Pro Sport vale a vida, pro Atlético Goianiense não vale mais nada, porque já é o primeiro time confirmado a ser rebaixado. Matematicamente já está rebaixado o Atlético Goianiense mais uma vez. E ainda assim eu acredito que o time não vai querer largar, né, em casa, na frente da sua torcida, não vai querer jogar a toalha. Sim. Continuando a rodada, ainda às 17 horas no domingo, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Ai, Jesus. Bahia e Atlético Mineiro na Arena Fonte Nova, às 18 horas, já uma hora depois. Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, às 19. Coritiba e Ponte Preta, esse jogo... Esse é o jogo dos desesperados. Desesperado. No Couto Pereira, às 19 horas. E o único jogo da segunda-feira, o jogo do asterisco. Chapecoense e Santos, segunda-feira, às 20 horas, na Arena Condá. Que também vale a vida pra Chape, porque a Chape, hoje, ela tá fora da zona de rebaixamento, mas num campeonato super equilibrado. O Sport, por exemplo, que tá na 17ª posição, tem 36. A Chape tem 41. Então, assim, tá bem, mas não tá muito. Então, a Chape precisa vencer esse jogo. E o Santos, obviamente, precisa... Não é que precise, mas quer ganhar para, né, continuar no G4, que garante a vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Enfim, tem tudo aí para ser um bom jogo também, apesar de ser o jogo do asterisco. Provavelmente o jogo da TV pra gente aqui no Rio de Janeiro é Palmeiras e Flamengo. Já uma segunda final de semana com emoção. Semana passada foi Grêmio e Flamengo, agora Palmeiras e Flamengo. Que de novo tem tudo pra dar errado pro Flamengo, porque jogo da Globo, domingo, Flamengo jogando fora, tem tudo pra dar errado. E o Palmeiras veio de alguns resultados ruins, né? Então na frente da torcida. Então, vai querer mostrar serviço, e o Flamengo, obviamente, com a sua... né, a sua compaixão pelo próximo, a sua vontade de ajudar o outro, provavelmente vai levantar o defunto do Palmeiras. Esperemos. Bom, gente, então agora vamos dar aquela passada pelos clubes do Rio de Janeiro, né, 1 a 1. Vamos começar então falando de Botafogo. Botafogo, campeão. O destaque do Botafogo, a gente tem dois destaques aqui do noticiário do Botafogo para falar. O primeiro é a questão do CT. O Botafogo assinou a compra de um CT em Vargem Grande, adquiriu um terreno de 200 mil metros quadrados, pagou cerca de 20 milhões de reais por esse terreno. 20 milhões na estrutura, 20 milhões para a aquisição e mais 5 milhões para a infraestrutura. Ou seja, tá com dinheiro no bolso para fazer uma obrazinha básica ali, aquele famoso puxadinho. E aí o Botafogo então entrando para o seleto grupo dos clubes que tem CT. Agora, a gente estava discutindo isso aqui antes do programa começar e o Léo levantou uma bola aqui interessante. O Botafogo precisava gastar esse dinheiro, investir esse dinheiro em um CT? A gente não é profundo conhecedor do Botafogo, não tá lá direto, essa questão foi levantada aqui antes da nossa gravação, a gente não teve tempo de apurar, mas a gente tem conhecimento que o Botafogo tem uma gerência com outras sedes. A gente tem lá a Xavier Curado, lá onde o Botafogo jogou muito nos anos 80, quando tinha crise, lá em Marechal Hermes. Tem a casa deles lá na General Severiano, lá em Botafogo, para onde eles voltaram. Dizem que lá, na verdade, é um campo mais reduzido, não dá para fazer um coletivo com, acho que são 9 jogadores. Aí é compreensível, mas ainda assim tem a estrutura de Marechal. Eu acredito que ainda teria um acesso a Caio Martins, eu não sei dizer. Então a questão a ser levantada, e aí a questão é levantada aqui, não criticando, mas assim, será que realmente precisava de tudo isso? Lá é apropriado? Tem aquela história de que às vezes o pessoal, durante um bom tempo nos anos 90, não sei se você lembra, LF, os clubes queriam botar tudo CT lá na Barra. Era o Fla Barra, o Vasco Barra, era o Fluminense lá, até pouco tempo também estava ali, né, em Jacarepaguá. Então assim, eu não sei, dizem que é porque os jogadores, em sua maioria, moram por lá, e aí é um acesso melhor. Mas aí é a questão a ser levantada. Será que o Botafogo precisava gastar essa grana? E as outras sedes, elas custam dinheiro ao Botafogo para gerência, para manutenção? Como é que fica isso? Além dessas localidades aí que você citou, ainda tem aquele campo anexo do Engenhão, que também serviria para treino, e o Botafogo inclusive treina lá de vez em quando. Bem lembrado. Enfim, é uma questão que obviamente só a diretoria do Botafogo, né, quem está por dentro,
do Botafogo que poderia responder, mas fica aí o questionamento. Você, torcedor do Botafogo, pode mandar mensagem pra gente lá pela nossa página do Facebook, dizendo qual a sua opinião. Lembrando, você procura lá no Facebook, Na Cara do Gol Oeste com W, e pode dar a sua opinião lá pra gente. Mas ainda assim, parabéns ao Botafogo. Exatamente. E o outro destaque, obviamente, é um destaque que a gente tá muito feliz de dar, que é a volta do Roger aos treinamentos, depois de ter passado pela cirurgia lá para tirar o tumor benigno. E a gente aqui do Na Cara do Gol quer mandar um abraço aí pro Roger, parabéns pela pronta recuperação, que você seja muito feliz aí no seu retorno. E já aproveitando, falar sobre a negociação da renovação do contrato dele. Tá vivo, né? Tá vivo, precisa comer. Tá, né? vivo, precisa comer, né? É isso, gente. Tem que pagar as contas e levar o leite das crianças. E aí, o Roger foi até um pouco criticado pela diretoria do Botafogo. A diretoria não tá muito feliz com a pedida dele, mas nós temos aqui os números dessa negociação. E o Roger teria pedido o salário de R$250 mil mensais, além de luvas que seriam diluídas aí na sua remuneração mensal. Pediu auxílio moradia e bônus por metas alcançadas. É quase uma negociação de multinacional, de executivo de multinacional. A diretoria viu essa pedida aí como né, fora da realidade, enfim, mas concorda que o atacante de 32 anos teve lá a sua valorização. Óbvio, o Roger tem 17 gols no ano, não é uma marca extraordinária, mas também não é uma marca que pode ser desprezada. Fala aí pra mim, Léo, 250 mil por mês tá ruim? Resolveria metade, 1/3 resolveria minha vida. 1/3 apenas resolveria minha vida. Mas assim, ele tem o seu direito de pedir. Realmente, como o LF falou, apesar de não ser uma marca extraordinária, se você levar em conta o nível dos atacantes aqui no futebol brasileiro, em geral, isso é uma boa média de gols no ano. Dá pra, inclusive, não só gols em sua quantidade, mas em importância, né? Tem isso também. Isso valoriza muito o jogador, aqueles gols decisivos no campeonato, no momento que o clube estava precisando, em um título, e o Roger tem sido esse jogador. Exatamente. E o próprio Roger já disse, né, que em relação ao futebol brasileiro não é nada de absurdo. Se você parar para pensar que o Guerreiro ganha lá 1 milhão por mês e grande parte da torcida do Flamengo não está satisfeita com ele, né? Se você parar para pensar que o Roger está pedindo 250 mil de salário, não é lá um pedido absurdo. Obviamente que dentro da realidade do Botafogo, provavelmente 250 mil de salário para um jogador é muita coisa. Mas a gente pensa no seguinte: como um bom ano faz bem para um clube? É verdade. O Botafogo fez uma boa participação na Libertadores, está fazendo um ótimo campeonato brasileiro, e isso, obviamente, reflete em patrocínio, reflete, né, em cotas de TV, enfim, vai sustentando o Botafogo, vai reerguendo o Botafogo. A própria visibilidade que o clube tem, né, teve durante todo esse ano aí, já ajuda a fortalecer os cofres e a estrutura do clube. Exatamente. Então agora vamos falar de Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo. Tá satisfeito com o seu Flamengo, Gref? Não, cara, eu não tô satisfeito. O Flamengo tem me feito sofrer muito, cara. Me ajuda. Gente, Flamengo, enfim, tem alguns destaques aqui do Flamengo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de buscar no Twitter por um perfil chamado Dirigente Fla, @Dirigente Fla. Ele se auto-intitula lá um dirigente da alta cúpula do Flamengo, mas que por razões óbvias ele não vai se identificar. E esse Twitter, Dirigente Fla, tem movimentado a internet, né? Então, acabei de receber uma notícia aqui do Léo que eu fiquei até... Pelo amor de Deus, vice do Fla confirma a renovação automática de Márcio Araújo. Pelo amor de Deus, cara. Peraí... Tô passando mal, Léo. Não faço isso não, cara. Aquele torcedor do Flamengo lá que virou meme, se ele visse agora. Se o Vitinho visse essa matéria agora, ele ia ter a mesma reação que ele teve no Maracanã quando o Rueda chamou o Márcio Araújo para entrar na partida. Enfim, parece que o BAP, que é uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo, quer dizer, não é mais, mas enfim, pretende vir na chapa de oposição. O Flamengo terá eleições ano que vem. Parece que o BAP estava dando uma entrevista
concedendo uma entrevista para algum veículo de comunicação. E durante a entrevista ele foi comentando o que o BAP dizia no Twitter. E tem um Twitter dele que eu separei aqui, vou ler para vocês, que é se não basta tanta besteira dita, não vou falar isso aqui, mas a oposição levantar causa de construir um estádio com o Fluminense, ao meu ver, mata por completo a candidatura. Fluminense é clube falido e com pouca torcida. Quer um estádio vermelho e preto, estátuas do Zico, urubu gigante na porta, etc. Ou seja, porque nessa entrevista o BAP levantou a possibilidade de uma parceria com o Fluminense para construir um estádio, e isso obviamente na visão de quem está na cúpula do Flamengo hoje é impensável. Enfim, fora outros posts, né, da semana passada falando sobre uma contratação bombástica para o Flamengo, um presente de Natal para o Flamengo, é uma contratação bombástica, e aí colocou lá uma expressão que eu também não posso citar aqui, mas que começa com C e ele coloca começando com K. E aí a internet bomba, né? Já estão dizendo que Kaká estará no Flamengo em 2018, assim como o Podolski estará no Flamengo em 2018. Rapaz, o Podolski então apareceu realmente na internet, inclusive na mesma notícia do site Lance, que está falando sobre o vice do Fla confirmando a renovação automática do Marcelo Araújo. Ele também fala sobre o Podolski. O Podolski também chegou a postar na internet, né, entre ontem e hoje, uma foto do Flamengo, da camisa do Flamengo. Chegou a comentar sobre isso, que ele não descarta, até porque ele não sabe o futuro dele, não adianta dizer que dessa água não beberei. E falou que gosta, tem carinho pelo Flamengo e tudo, mas toda notícia, mesmo sendo uma suposição, cogitar, vira algo muito mais, muito maior quando se trata do Flamengo. Porque parece que realmente está pronto para fechar. Fora o que a gente tem aí, né, de boatos aí. Tem um outro jogador que tem boato também aí, né, LF? Na verdade é o seguinte, esse perfil do dirigente Fla, ele tem alimentado a imaginação do torcedor flamenguista nas últimas semanas. Teve essa dica de como o Flamengo talvez estivesse trazendo o Kaká para 2018. Diego Tardelli e Renato Augusto. Temos vontade de voltar a jogar no Flamengo. Pronto, isso já coloca o cara automaticamente apresentado no Flamengo, com festa, com tudo. E também na semana passada ganhou força o nome do Ginac, enfim, o francês, que joga no Tigres do México, que passou a seguir o Flamengo no Twitter. E isso fez com que a torcida entrasse em alvoroço total, a exemplo de como foi com o Diego, de como foi com o Everton Ribeiro, né? A torcida do Flamengo mandando mensagens pro Ginac, pedindo para ele vir jogar no Mengão, vem ser feliz. Mas o que mais me chama a atenção é que o Ginac, ele tem uma média de gols parecida com a do Guerreiro, 0,4 gols por jogo. Só que, segundo a imprensa mexicana, ele recebe em torno de 450 mil reais por mês, mais ou menos a metade do que o Guerreiro ganha. Então seria um custo-benefício melhor para o Flamengo o Ginac do que o Guerreiro. É verdade, o que a gente está falando aqui agora, né? Um custo alto, até muito mais alto do que o Roger do Botafogo, mas obviamente menos do que o Guerreiro, né? Então tem aquela média. Então seria aquela média, ou seja, seria uma relação custo-benefício melhor pro Flamengo ter o Ginac do que o Guerreiro. A pergunta que não quer calar é a seguinte, Léo, talvez você saiba me dizer. O Flamengo, caso traga o Ginac, tem espaço para Guerreiro e Ginac? Eu não sei o comportamento do Ginac lá, né? Se ele é um tipo de jogador que muitos dizem, por exemplo, sobre o Fred, que ele não aceita uma outra pessoa desabrochando no elenco, né? Então eu não sei como é que se é um cara de grupo ou não, se é um cara estrela. Em princípio não me parece que tem. Não tem espaço e eu não sei se o próprio cofre do Flamengo suporta, porque ainda que o clube tenha se reestruturado financeiramente, mas óbvio que fazer loucuras parece ser, pelo que o dirigente, o Bandeira, parte da torcida tem falado, e até a mídia mesmo tem falado, um clube tá parando de fazer loucuras. Então parece que volta aos anos 90, né? Daquelas, né? Vamos encher o
o elenco de jogadores e depois a gente vê como é que paga, né? Compra agora e paga depois. Então eu não sei se o clube suporta isso. E saiu seguindo aquela lógica de que tá na internet é verdade, Sim. Saiu a notícia de que o Flamengo em 2018 teria o maior ataque das Américas. E eu, sinceramente, não consigo pensar qual seria o maior ataque das Américas hoje. Os jogadores são mais altos, né? Pode ser. Vai contratar lá o gigante de 2,10 m, trazer o LeBron James pra jogar. O Ginac tem quanto? O Ginac tem 1,87 m. Já não é baixo. Já não é baixo, né? Pode ser isso, mas é verdade, né? Não tinha pensado nessa possibilidade. Bom, gente, agora a gente vai falar do Vasco. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. E pra falar do Vasco, a gente vai estrear um dos nossos momentos aqui do programa. E o Léo vai explicar pra vocês qual vai ser esse momento pra gente falar do Vasco. Então vamos jogar a primeira vinheta. Momento João do América. Tô envergonhado. Então assim, um momento João da América. João da América, vamos explicar quem é essa figura. É só você colocar aí na internet, foi feito um documentário sobre o time do América do Rio, né? O querido Mequinha, segundo time de todos os cariocas. E tem um torcedor símbolo dele lá, que é o João do América. E ele na torcida, né? Na arquibancada com os pais, gritando alucinadamente, protestando contra a diretoria. E ele profere um montão de frases que viraram memes pela internet aí. E uma delas é essa aí da vinheta que você escutou, que eu estou envergonhado. E eu acho que não só o torcedor vascaíno, mas boa parte eu tenho conversado de torcedores de outros clubes, principalmente do Flamengo, tá envergonhado com o que aconteceu na eleição do Vasco aí na última terça-feira, dia 7 para o dia 8, que a urna da discórdia, a urna 7... 7 é um número cabalístico, né? Sim, verdade. Cabalístico. Cabalístico, exatamente. Acabou com a eleição. É um número cabalístico. Cabalístico. A eleição do Vasco está sob júdice no momento. Acredito que todo mundo saiba a essa altura do campeonato, mas para relembrar, entre várias urnas da eleição, tinha uma que ela foi colocada ali, as pessoas que foram colocadas como sócio, admitidas como sócio no final de 2015, seriam suspeitas de ser cabos eleitorais do Eurico, ser pessoas que foram jogadas, admitidas como sócios, para contribuir na eleição do Eurico, para que ele vencesse a eleição. Então essas pessoas, sob suspeitas, foram determinadas que fossem votar ali. E quando a gente vai ver a apuração dos votos, todas as urnas, a principal briga é entre o Eurico Miranda e a oposição, o Júlio Brandt. A briga é bem acirrada. Em uma urna o Júlio ganha, na outra o Eurico ganha. E essa urna, praticamente 90% dos votos é do Eurico. E você começa de quarta-feira para cá, hoje sexta-feira, que a gente está gravando na sexta, a gente começa a ver na internet um montão de coisa. A juíza mandou, no momento que a gente está gravando aqui, uma juíza determinou, não tem o nome dela agora, vou tentar buscar depois, determinou que o Vasco apresentasse essa lista de sócios, impugnasse, na verdade, suspendesse a homologação, porque o Eurico, como presidente do Vasco, já tinha homologado que ele tinha vencido a eleição e a justiça pediu que isso não fosse feito, que mudasse e que, no caso, o cargo ainda ficasse, a eleição ficasse em aberto. O Eurico não respeitou, fez uma coletiva ontem com os motivos dele. Teve gente falando que ele não falou coisa com coisa, mas enfim, aí a opinião de quem... Eu não posso dizer se é a opinião de quem está na oposição ou realmente isso aconteceu. Mas o fato é que ele deu uma coletiva ontem, chamou a imprensa e parece que muita água vai rolar. Isso não vai, como qualquer coisa na justiça brasileira, não vai ser resolvida de hoje para amanhã. Eu tenho o nome dela aqui, Léo. Juíza Maria Cecília Pinto Gonçalves, da 52ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Ela determinou que o Clube de Regatas Vasco da Gama exiba o resultado da apuração da eleição de terça-feira, entre aspas, contendo o resultado final, constando a informação de que a urna 7 encontra-se sub júdice e, se for o caso, promover a errata da ata, dando divulgação à mesma. Ou seja, porque na ata consta a informação de que Eurico Miranda foi vencedor da eleição. Então ela mandou fazer a correção da ata
dizendo que a urna 7 está sob júdice. Exatamente. A gente vê aí nos sites, né, buscando o perfil dos eleitores daquela urna 7. Alguns chamam de urna da vergonha, a urna cabalística. Urna cabalística? Então, no perfil tem de tudo lá. Tem gente tem 4, 5 pessoas com o mesmo telefone 000, morando no mesmo endereço. E a justificativa do Eurico: o sócio não é obrigado a colocar informar o telefone dele quando ele se torna sócio. Gente, não, vergonha. Ele inclusive usou o exemplo do Pedrinho e que são sócios, né? Pedrinho e Felipe, que são sócios, por méritos diferentes, foi jogador. Mas até não quer dizer nada, porque assim, o Rubens Lopes, que é presidente de honra lá do Bangu, também é sócio do Vasco, votou. E ele usou como justificativa que o Pedrinho e o Felipe tem o telefone lá na ficha, o telefone do Vasco. E então os outros sócios não tem problema nenhum ter telefone. O problema é ter telefone 0000. Esse sócio eu poderia ter colocado o telefone lá da sala do Eurico, inclusive. Inclusive, com certeza. Mas menos 0000. Então, assim, a justiça, na verdade, deu 48 horas pro Vasco, sendo que são 48 horas úteis. Isso, provavelmente, os desdobramentos só vão acontecer na semana que vem. O Eurico disse que tem documentos de tudo, comprovando tudo direitinho, e vai mandar pra justiça. Vamos ver o que vai dar aí. Provavelmente, no próximo programa, a gente já deve ter alguma novidade. Provavelmente, no nosso programa de segunda-feira, a gente já deve ter o desenrolar dessa história aí. Espero que... de coração, eu sou flamenguista, pra quem é flamenguista obviamente que ver a desgraça do Vasco, teoricamente seria uma boa, mas assim, é ruim para o futebol. O Eurico Miranda é um entrave ao futebol nacional, é um desserviço ao futebol carioca, ao futebol nacional. Não dá para entender como este senhor ainda permanece querendo administrar um clube da magnitude do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que é sócio, você que é torcedor do Vasco da Gama, não pode admitir que este senhor permaneça lá onde está. Então, assim, eu não tenho motivo nenhum para falar bem do Eurico Miranda, mas mais ainda por gostar de futebol. Quem gosta de futebol não pode admitir Eurico Miranda como presidente de uma instituição como o Vasco da Gama. Para quem não conhece, acompanha o futebol hoje em dia e não sabe como era o futebol nos anos 80, anos 90, o Eurico é o fóssil, é o dinossauro que mostra como é. As coisas eram no grito, era o toma lá da cá, era dessa forma, de arranjos, o futebol era assim. Não sabe-se como o futebol brasileiro conseguiu conquistar títulos, sobreviver, né? Ganhar Copas do Mundo naquela forma de administrar. Graças a Deus hoje em dia não está sendo assim. Mas a gente espera, na cara do gol aqui, o programa espera que, para o bem do futebol, não só carioca, como brasileiro também, dirigentes desse tipo, dessa estilo, sumam de vez do futebol. Hashtag fora Eurico. Bom, matamos o Vasco da Gama, quer dizer, matamos o assunto Vasco da Gama, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos agora então falar do Fluminense. Vence o Fluminense com verde da esperança. E agora, pra falar do Fluminense, a gente vai estrear um outro momento. Uma vinheta nossa aí, um outro momento. Que é o Momento Vitinho. Não! Momento Vitinho! Que é um momento desesperador. Por que Momento Vitinho? Você que acompanha futebol sabe que naquele jogo em que o Flamengo, que o Rueda chamou o Márcio Araújo do banco, um torcedor atrás do banco entrou em desespero, gritando, gesticulando: não, ele não, pelo amor de Deus, ele não. E aí a gente foi correr atrás desse torcedor. O nome dele é Vitor, ele mora em Angra dos Reis. Vitor, se você estiver ouvindo a gente, um abraço aí, obrigado por ter virado esse meme e por ter inspirado esse momento Vitinho daqui do nosso Na Cara do Gol Oeste. E o momento Vitinho entra para falar do Fluminense, da situação em que o Fluminense se encontra nesse momento. O Fluminense completa 2 meses de salários atrasados, né? E já está pensando aí numa solução para resolver esse problema, porque daqui a pouco começa a ter problemas na justiça, né?
O Fluminense, é curioso o Fluminense, quando a Unimed saiu de lá, muita gente estava, os profetas do apocalipse diziam que o Fluminense ia do nada, da noite pro dia, ia descer, o famoso pague a Série B, ia despencar nas divisões e não ia sobreviver. Não aconteceu isso, e parabéns para quem conseguiu segurar o Fluminense. E agora, quando a gente achava que não, o Fluminense se estabilizou, conseguiu sair da dependência da Unimed, parece que está desandando tudo, não dá para entender. E eu não sei se você é torcedor do Fluminense, provavelmente deve lembrar, quem não é torcedor do Fluminense ou quem não tem o hábito de acompanhar futebol, há pouco tempo atrás teria vazado um áudio de um dirigente do Fluminense falando justamente sobre essa questão financeira, dizendo que é muito difícil trabalhar num clube que não tem dinheiro para fazer nada, que eles saíram em busca da compra de um volante, e aí falou, qualquer volante mediano aí que não seria titular no Fluminense nunca, se eu tivesse dinheiro, tá pedindo 250 mil reais e a gente não tem dinheiro para pagar. E você sabe que no futebol, um salário de 150, 250 mil reais não é lá um salário alto, digamos assim. E o Fluminense, ele já afirmava, coisa de 2 meses atrás, que o Fluminense não tinha condição de bancar nenhum salário desse tipo. E hoje, por essa notícia, a gente vê que realmente as coisas vão se confirmando, né? Se confirma, é verdade. O Fluminense continua a sua via crucis aí, tentando se segurar como pode, torcendo para o ano acabar no Campeonato Brasileiro. O empate contra o Coritiba no Maracanã em 2-2. O Coritiba também, que algumas pessoas, que resultado ruim. Lembrando que o Vasco também empatou com o Coritiba no Maracanã. Resultado da minha parte normal, porque o pessoal esquece às vezes que tem um adversário do outro lado. Acha que é só pendurar a camisa, né? Como dizia Nelson Rodrigues, exatamente, né? É só pendurar a camisa no mastro e tudo vai se resolver. Não é assim, há muito tempo que não é mais assim. Não existe mais bobo no futebol. Exatamente. O Abel, ele diz que na verdade a inexperiência do Fluminense é o que está meio que prejudicando o time. Falta aquela malandragem, falta aquela experiência. Você concorda com isso, Lef? Tanto concordo, inclusive foi o que o Dourado saiu falando depois da eliminação do Fluminense pro Flamengo na Sul-Americana. Foi o que o Dourado falou. Vocês viram aí o que o Flamengo fez? Segurou a bola, simulou contusão, não sei o que. Faltou isso pra gente, faltou experiência, faltou malandragem. E assim, eu entendo o Rodrigo, o Dourado nesse sentido, porque pra ele que já é um atacante mais experiente, conviver com muitos jovens no elenco é complicado. É bom porque você tem sempre alguém com mais fôlego, né? Pra dar aquela corridinha a mais, querendo mostrar serviço e tal. Mas é ruim nesse momento que precisa de experiência. Então, a fala do Abel, ela tem sentido. E o Abel, inclusive, também na entrevista coletiva depois desse jogo contra o Flamengo, da eliminação, ele falou, um monte de gente falando aí que o problema do Fluminense é porque tá com o salário atrasado, não sei o quê, mas eu tenho muito orgulho desses jogadores pelo que eles vêm fazendo, então isso já pode denotar também que os jogadores estão meio que fechados com ele, no sentido de não deixar essa questão financeira atrapalhar, pelo menos até o final do campeonato, levar o Fluminense a um final de campeonato digno e, obviamente, sem o fantasma do rebaixamento, né? Apesar de eu achar que o Fluminense tem que pagar a Série B realmente, mas... né? Quem não é torcedor do Fluminense acaba achando isso, não tem jeito. Mas... Alguns até atribuem que, na verdade, também há um certo defeito que o Fluminense tem tido, né? Que seria o Abel que não tá mais com cabeça e torcendo pro ano acabar. Eu acredito nisso de certa forma, mas só quem pode dizer isso é o Abel. Se o Abel não gritar, não disser que não, realmente não dá mais. Apesar de achar que ele também, honradamente, tá seguindo até o fim do ano. Eu acredito que no final do ano ele deva dar algum momento dele naquele período sabático, a pessoa fala, né? Tudo, botar a cabeça no lugar, porque a tragédia que aconteceu familiar com ele não deu tempo nem dele respirar. Então acredito que ele esteja precisando e honradamente não tá deixando o time na mão, não tá abandonando o time. Mas é uma coisa perigosa também. As pessoas notam que, eu não sei se é verdade, mas a impressão que fica é que ele não tá mais com cabeça para isso. Não, exatamente, é isso que você falou, tem total fundamento, meu. O cara perdeu o filho dele e 15 dias depois estava no banco de reserva conduzindo uma equipe.
Então, assim, ele teve um problema pessoal, um problema gravíssimo. Todo mundo já perdeu alguém querido na família e sabe como é que é. Perder um filho, então, deve ser uma situação realmente muito desesperadora. Mas tá sendo super profissional, tá levando o time. E se salvar o Fluminense do rebaixamento, é pra você, torcedor tricolor, bater palma. Porque o ano do Fluminense, a gente já falou no início aqui, o ano do Fluminense tinha previsões terríveis e não se concretizaram. Então, parabéns ao Abel aí pelo trabalho, e a gente fica na torcida. A gente nunca quer ver um time do Rio rebaixado, né, gente? A gente fala brincando, né? Encarnando um no outro. Sim, como torcedor. Torcedor faz parte, mas como admirador do futebol, né? A gente, amante do futebol, pra gente é terrível ter um clube carioca na Série B do campeonato. E aí agora a gente vai falar, sabe de quê? Seleção brasileira. Seleção brasileira. Pode não parecer, mas hoje teve Jogo do Brasil. Exatamente. Hoje de manhã teve Jogo do Brasil. Café com Brasil. Quase o nome de um programa, né? Café com Brasil. O Brasil venceu o Japão por 3-1. E a gente vai estrear um outro momento agora para falar de seleção brasileira. Então, esse é o momento... Momento Scarpa! É o Momento Scarpa. Explica aí, LF, o Momento Scarpa. Momento Scarpa é baseado numa declaração polêmica do Gustavo Scarpa do Fluminense, né? Que depois do jogo do Bahia, se não me engano, foi um empate com o Bahia, não foi 1-1? Foi, acho que foi empate com o Bahia. Ele deu a declaração lá falando que tinha mais cadeira vazia do que gente, né? Então o Momento Scarpa é aquele momento de chutar o balde. Que se dane, eu tô nem aí. Isso não gostou, me bate. Não gostou, me bate. Esse é o Momento Scarpa. Scarpa, se você estiver ouvindo a gente, um abraço pra você e obrigado aí por nos dar essa inspiração. É uma brincadeira, hein, Scarpa? Uma bela brincadeira. É uma brincadeira, sinta-se honrado por estar aqui conosco, né? Mas por que o Momento Scarpa? O que aconteceu pra seleção brasileira ganhar o Momento Scarpa? Olha, tudo bem, o Brasil ganhou 3-1, e a gente tava comentando isso aqui, né? Porra, tomou um gol do Japão. Porra, o Brasil jogou hoje com o time praticamente reserva. Eu questionei isso. Quando ele se mostrou o placar, eu falei, mas ainda tomou um gol do Japão? Como assim? A gente foi dar uma olhada na escalação. Tava lá, Thiago Silva e Gemerson na zaga. A lateral direita também tava com reserva, o meio-campo reserva, o ataque foi o William, Gabriel Jesus e Neymar, o William que foi titular durante muito tempo, enfim. Então o Momento Scarpa de hoje vai pro Tite, que jogou com o time reserva. Tá bom, é amistoso, não vale mais nada, né? Agora ele tá fazendo os testes dele. Sim, agora é o momento de fazer teste. Parece que o Brasil, com o jogo de hoje, teria 3 amistosos, agora já passou, então parece que agora temos mais 2 amistosos até a Copa do Mundo. Serão 4, esse foi o primeiro. Sim, 4 amistosos, isso. Um deles é contra a Rússia, inclusive, que é o time país sede da país sede, a seleção anfitriã. E, como o Léo falou, agora é o momento de fazer aquele teste, né? Porque todo mundo sabe que são 23 que vão para a Copa, mas o Tite ele tem lá uma lista lá com 40, 50 jogadores que ele poderia contar. Obviamente que o torcedor brasileiro recuperou a autoestima da seleção brasileira, acredita hoje na seleção brasileira. Eu sou um dos caras que acredita num título na Copa do Mundo. E você, Léo? Sim, o Tite fez um belo trabalho, tanto fez que era terra arrasada no final da Copa de 2014, com aquelas goleadas lá, né? O famoso placar contra a Alemanha, depois uma outra pancada menor, mas não menos vergonhosa contra a Holanda, e parecia terra arrasada. Em algum momento também das eliminatórias, o Brasil ainda era muito cedo no período, mas o pessoal já estava começando a profetizar que se ficasse naquela toada ali, e eu concordo, o Brasil ia pela primeira vez ficar fora da Copa. Já teve momentos mais alarmantes, como em 94, né? Aquele Brasil e Uruguai no Maracanã, que o Romário salvou. Meu primeiro jogo no Maracanã, a primeira vez que eu fui ao Maracanã na minha vida foi nesse jogo. Começou bem, hein? Comecei bem. Começou muito bem. Comecei bem. Então, assim, realmente foi do nada a um total pessimismo a um agora onde as pessoas estão até se importando, estão fazendo questão de ver os jogos da seleção,
tão empolgados para a Copa. Eu, depois de muito tempo, eu também acho que a seleção tem chance de levar essa Copa. Joga muito bem. Pode não ganhar, obviamente. Estamos falando de futebol, e futebol tudo pode acontecer. A história já mostra vários jogos assim. Mas é uma seleção que, na minha concepção, e que na do LF também, é favorita ao título do ano que vem. Não, hoje o Brasil tem total condições de bater de frente aí com qualquer seleção do mundo. O meu cardiologista agradece, inclusive, que a Holanda não estará na Copa, porque Brasil e Holanda em Copa do Mundo sempre me proporciona picos de pressão, né? Sempre passo mal em jogos de Brasil e Holanda, então obrigado, Holanda, por não estar na Copa, né? E agora é esperar, né, gente? Agora é aquele momento que a gente vai, né, para aqueles jogos de teste. Você vai ver, sei lá, Nikimba jogando na seleção, porque é um teste, né? Sim, a gente tinha escalado hoje, mas convocado na equipe o Diego Souza. Diego Souza, né, foi convocado. Eu acredito, né, e aí o Diego Souza pode até ficar chateado comigo, mas eu acredito que Diego Souza não é um jogador de seleção brasileira, não merece essa convocação, uma declaração polêmica minha agora. O Diego Souza não merece ser convocado. Acho que é um jogador que não tem psicológico para jogar uma Copa do Mundo. Eu também acho. Assim como Felipe Melo, assim como Luiz Fabiano, eu acho que são jogadores como Kleber Gladiador. O eterno, incansável Kleber Gladiador. Como alguns narradores falam, o inacabável. O inacabável. Quase inoxidável. São jogadores que pra mim não tem condição de estar num grupo de seleção brasileira. Thiago Silva, né? Gente, Thiago Silva pra mim é um... Não tô discutindo a técnica dele como zagueiro. É um bom zagueiro pra mim, não é um zagueiro monstro, maravilhoso. Mas assim, eu acho que o Thiago Silva já teve a chance dele, já foi capitão de uma seleção brasileira. E assim, um capitão de seleção que chora antes de um momento decisivo de uma seleção, ele não merece estar ali. Foi questionado sobre isso. Esse tipo de emoção, não só em Copa do Mundo, mas foi uma Copa do Mundo diferente para a seleção brasileira, para essa equipe, porque foi uma Copa do Mundo dentro do país. Pode ser emocionante, o problema não foi nem o choro dele em si, mas toda uma estabilidade psicológica que ele veio demonstrando sobre no campeonato, como por exemplo quando ele ficou à parte em não cobrar pênalti. Tudo isso foram um conjunto de coisas, não propriamente aquela lágrima, aquele fato de ter chorado. Aquilo eu acho que foi um algo a mais, a pessoa fala assim, a cereja do bolo, entendeu? A imagem que ficou de todo um coletivo de instabilidade psicológica, ficou marcada a cereja do bolo ali, ele chorando. Mas isso é normal, também existe. É aquela história, eu tive um chefe que falava assim, você tá numa equipe e as pessoas... Ele fazendo uma comparação entre uma empresa e um time de futebol. Ele falava, a gente é pequeno hoje como empresa, a gente tá jogando no aterro. Um dia, quando a gente for jogar no Maracanã, nem todo mundo vai aguentar. Tem gente que não vai conseguir correr, tem gente que vai ter pulmão, tem gente que as pernas vão bambear. Isso assim, em qualquer lugar da vida. Na seleção também. Nem todo mundo... É aquela história que a gente fala, tem jogador de seleção e tem jogador que não é de seleção. Apresenta um desempenho até melhor na seleção. Dizem que, por exemplo, o Tafarel era um jogador. Sim. Um goleiro que na seleção era um monstro. Não que ele não fosse nos clubes, mas ele tinha algo a mais que brilhava na seleção. Então tem o contrário também. Deus abençoe Tafarel, Deus abençoe Romário. Naquela final 94 eu tinha 14 anos, cara. Eu tinha 14 anos, eu vi aquele time se classificar para a Copa do Mundo e sofri, chorei desesperadamente com aquele título em 94. Toda aquela emoção por causa da perda do Senna também, né, cara? Um dos maiores ídolos do esporte nacional. Enfim, mas o Romário sempre conta essa história de que na hora de bater, ele ficou meio assim, mas ele falou, não, eu vou bater, professor, me dá que eu vou bater. E bateu, e a bola bate na trave. E entra assim, eu quase morri naquele dia. Eu nem era hipertenso naquela época, mas eu quase morri. Pra você ver, a gente tá falando aqui de personalidade, né? Exatamente, exatamente. Foi um cara assim. Você acompanhou a campanha praticamente toda. Do Brasil, assim, né? Do cabo a rabo, né? O dia Brasil e Camarões foi no dia do meu aniversário. Aí. Beleza. Eu amo Copa do Mundo porque sempre tem jogo do Brasil no meu aniversário, ou próximo. Que beleza, hein? Então é isso, gente. Por hoje é só. Agradecer aí por vocês estarem conosco, nos ouvindo, e dizer que
no próximo programa a gente traz mais novidades. Vamos acompanhar esse caso aí da urna acabalística lá do Vasco, os desdobramentos do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense e nos preparando já para grande cobertura ano que vem da Copa do Mundo. Na Cara do Gol vai fazer uma mega cobertura da Copa do Mundo. Uma mega cobertura. Lembrando que a emoção já começa já no dia 1º de dezembro, tem sorteio de grupo já, né? Exatamente. E você que é o nosso ouvinte aqui fiel, fique tranquilo, porque o Na Cara do Gol Oeste vai fazer uma cobertura especial, previsões, vamos consultar os búzios, tarô, miçangas, sobre o sorteio da Copa do Mundo. Depois do sorteio da Copa do Mundo, a gente vai começar a traçar o caminho do Brasil rumo ao Hexa. Exatamente. Então é isso. Foi bom pra você, LF? Foi ótimo, maravilhoso. Foi bom pra mim também. Então até a próxima. Muito obrigado pelo seu tempo. Um grande abraço. Valeu, galera. Até mais. Termina a resenha aqui no Nucom Stadium. Muito obrigado pela sua audiência.